Capítulo 23. Não mereço as bênçãos de Deus, porque não sou digno. Mentalidades de deserto 8. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Josué 5:9. Depois de Josué ter conduzido os israelitas através do Jordão para a terra prometida, havia alguma coisa que Deus precisava fazer antes que estivessem prontos para ocupar sua primeira cidade, que era Jericó. O Senhor ordenou a todos os israelitas do sexo masculino que fossem circuncidados, uma vez que isso não havia sido feito durante todos os 40 anos que eles haviam vagueado pelo deserto. Depois que isso foi feito, o Senhor disse a Josué que ele havia removido do seu povo o opróbrio do Egito. Alguns versos à frente, no capítulo 6, o relato começa com a forma como que Deus conduziu seus filhos para dominar e conquistar Jericó. Por que o opróbrio precisava ser retirado deles antes? O que é um opróbrio? O opróbrio definido. A palavra opróbrio significa culpa, desgraça, vergonha. Quando Deus disse que ele iria remover dos israelitas o opróbrio do Egito, ele estava enfatizando algo. O Egito representa o mundo. Depois de estarmos alguns anos no mundo e nos termos tornado mundanos, é preciso que a vergonha seja removida. Por causa das coisas que tinha feito e que tinham sido feitas em mim, eu tinha uma natureza baseada na vergonha. Culpava-me pelo que tinha acontecido comigo, ainda que a maior parte tivesse acontecido na minha infância e não houvesse nada que eu pudesse ter feito para evitar. Eu disse que graça é o poder de Deus vindo a nós como um dom gratuito para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós mesmos não podemos fazer. Deus quer nos dar graça e Satanás quer nos dar desgraça, que é outra palavra para o opróbrio. A desgraça me disse que eu não era boa, não merecia o amor ou a ajuda de Deus. A vergonha havia envenenado meu íntimo. Eu estava não apenas envergonhada do que me tinha sido feito, mas estava envergonhada de mim mesma. Bem lá no fundo, eu não gostava de mim. O fato de Deus remover de nós a vergonha significa que cada um de nós deve receber por si mesmo o perdão que Ele está oferecendo por todos os nossos pecados passados. Você deve perceber que jamais pode merecer as bênçãos de Deus. Você jamais pode ser merecedor delas. Você pode apenas humildemente aceitá-las e apreciá-las e reverenciar a Deus pelo quanto Ele é bom e pelo quanto o ama. Autoaversão, autorrejeição, recusar em aceitar o perdão de Deus, perdoando-se a si próprio, incompreensão da justificação por meio do sangue de Jesus e todos os problemas semelhantes o manterão vagueando pelo deserto. Sua mente deve ser renovada no que diz respeito ao posicionamento correto diante de Deus por intermédio de Jesus e não de nossas próprias obras. Estou convencida, depois de muitos anos de ministério, que 85% dos nossos problemas originam-se da maneira como nos sentimos a respeito de nós mesmos. Qualquer pessoa que você sabe que está andando em vitória está também andando em retidão. Sei que não mereço as bênçãos de Deus, mas a recebo assim mesmo, porque eu sou uma co-herdeira com Cristo. Romanos 8:17. Ele as ganhou e as recebo colocando minha fé nele. Herdeira ou operária. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo também herdeiro por Deus. Gálatas 4:7. Você é um filho ou um escravo? Um herdeiro ou um servo? Um herdeiro é alguém que recebe alguma coisa não por mérito,
como quando uma propriedade é passada de uma pessoa para outra por meio de um testamento. Um servo é um operário. No sentido bíblico, é alguém que está cansado de tentar seguir a lei. O termo denota trabalho penoso e problemas. Vagueei pelo deserto por anos como uma operária, tentando ser suficientemente boa para merecer o que Deus queria me dar gratuitamente pela sua graça. Eu tinha uma mentalidade errada. Primeiro pensava que tudo precisava ser ganho pelo trabalho e merecido. Ninguém faz nada para você em troca de nada. Ensinaram-me esse princípio por anos. Por vezes seguidas, tinha ouvido essa frase enquanto crescia. Diziam-me que qualquer pessoa que agisse como se quisesse fazer algo para mim estava mentindo e se aproveitaria de mim no final. A experiência com o mundo nos ensina que devemos merecer tudo o que conseguimos. Se queremos amigos, dizem-nos que devemos mantê-los felizes o tempo todo ou eles nos rejeitarão. Se queremos uma promoção no nosso emprego, todos dizem devemos conhecer as pessoas certas, tratá-las de certa maneira e talvez um dia consigamos uma chance de ir adiante. Quando afinal terminamos com o mundo, o opróbrio dele pesa sobre nós e precisa ser definitivamente removido. Como você se vê? Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Números 13, 33. Os israelitas tinham esse opróbrio sobre eles. O fato de que tinham uma opinião negativa a respeito deles mesmos é visto nesse versículo. 10 dos 12 espias que foram mandados para espiar a terra prometida, antes que toda a nação cruzasse o Jordão, voltaram dizendo que a terra era habitada por gigantes que os viam como gafanhotos, e assim eles eram aos seus próprios olhos. Isso nos permite saber claramente o que essas pessoas pensavam sobre si mesmas. Por favor, tome cuidado, porque Satanás tentará encher a sua mente, se lhe for permitido, com todo tipo de pensamento negativo sobre você mesmo. Ele começou cedo, construindo fortalezas em sua mente, muitas delas negativas sobre você e sobre como outras pessoas se sentem sobre você. Ele sempre arranja umas poucas situações nas quais você experimenta rejeição. Então ele pode trazer a dor dela de volta à sua lembrança durante um tempo em que você está tentando fazer algum progresso. O medo do fracasso e da rejeição mantém muitas pessoas no deserto. Os muitos anos sendo escravos no Egito e vivendo sob maus tratos extremos haviam deixado a vergonha sobre os israelitas. É interessante notar que quase ninguém da geração que inicialmente saiu com Moisés entrou na terra prometida. Seus filhos é que entraram. Apesar disso, Deus lhes disse que ele precisava tirar o opróbrio deles. A maioria deles havia nascido no deserto, depois que os seus pais deixaram o Egito. Como poderiam eles ter o opróbrio do Egito sobre eles quando nem mesmo viveram lá? Coisas que estavam sobre seus pais podem ser pesadas a você. Atitudes, pensamentos e padrões de comportamento podem ser herdados. Uma mentalidade errada que seus pais tiveram pode se tornar a sua mentalidade. A maneira como você pensa sobre determinado assunto pode ser transmitida e você nem mesmo sabe por que pensa dessa forma. Um pai que tem uma autoimagem pobre, uma atitude de inutilidade, uma mentalidade do tipo não mereço as bênçãos de Deus, pode definitivamente transmitir essa mentalidade a seus filhos. Embora tenha falado sobre isso nesse livro, como é uma área tão importante, deixe-me mencionar outra vez que você precisa estar consciente do que se passa em sua mente em relação a si próprio.
Deus está desejoso de lhe dar misericórdia pelas suas falhas, se você estiver desejoso de recebê-la. Ele não recompensa o perfeito, que não tem falhas e jamais comete erros, mas aqueles que põem a sua fé e a sua confiança nele. Sua fé em Deus lhe agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Por favor, note que sem fé você não pode agradar a Deus. Portanto, sejam quantas forem as boas obras que você faz, isso não o agradará se forem feitas para comprar o seu favor. Qualquer coisa que façamos por Deus deveria ser porque o amamos, não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele. Essa passagem poderosa diz que Deus é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Eu me regozijei quando finalmente vi isso. Sei que cometi muitos erros no passado, mas também sei que tenho buscado o Senhor diligentemente com todo o meu coração. Isso significa que me qualifico para as recompensas. Decidi muito tempo atrás que receberia todas as bênçãos que Deus quisesse me dar. O Senhor queria levar os israelitas à terra prometida e abençoá-los além de seus sonhos mais extraordinários. Mas primeiro ele tinha de remover o opróbrio deles. Eles não poderiam receber dele adequadamente enquanto estivessem oprimidos com vergonha, culpa e desgraça. Acima do opróbrio. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Essa é uma passagem maravilhosa. Nela o Senhor nos diz que somos dele e estabelece o que ele quer para nós. Que saibamos que somos amados, especiais, valiosos e que deveremos ser santos, irrepreensíveis e estar acima do opróbrio. Naturalmente, deveremos fazer o possível para vivermos uma vida santa. Mas graças a Deus, quando cometemos erros, podemos ser perdoados e restaurados à santidade, feitos outra vez irrepreensíveis e acima do opróbrio, tudo nele. Sem opróbrio ou censura. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, ele será concedida. Essa é outra grande passagem que nos ensina a receber de Deus livres de qualquer vergonha. Tiago falava a pessoas que estavam experimentando provações e agora ele está lhes dizendo que se precisassem de sabedoria na situação deles, deveriam pedir a Deus. Ele lhes assegura que não os repreenderá nem censurará, ele simplesmente os ajudará. Você jamais atravessará o deserto sem uma grande ajuda de Deus. Mas se tiver alguma atitude negativa sobre si mesmo, mesmo que ele tente ajudá-lo, você não o receberá. Se você desejar ter uma vida vitoriosa, poderosa e positiva, não pode ser negativo sobre si mesmo. Não olhe apenas para quão longe terá que ir, mas para quão longe já chegou. Considere seu progresso e lembre-se de Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Pense e fale positivamente sobre si mesmo.